Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Gostaria de meditar com você fazer uma breve reflexão sobre um texto que se encontra em Romanos capítulo 12. Aqui, se você puder, dedique alguns minutinhos para ouvir, para meditar comigo. Tenho certeza que essa palavra ela vai gerar novas esperanças no teu coração. Diz assim: rogo-vos, pois, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Já eu leio o versículo 2, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: esse texto quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Escreve uma carta aos romanos, e ele começa... Quem é o apóstolo Paulo? É um grande apóstolo Paulo, né? Um homem que inicialmente era chamado de Saulo, um homem conhecedor das letras, conhecedor das leis, conhecedor de línguas, de idiomas, né? Um homem bem estudado na escola de Gamaliel, numa escola muito rígida, muito severa, né? E muito disciplinada, muito conhecida naquela época. E então o apóstolo Paulo ele torna-se perseguidor da igreja de Cristo, né, na igreja primitiva. No entanto, ele recebe uma missão de ir até a Damasco para perseguir os cristãos. E aí no caminho ele tem um encontro com o Senhor, e aí tudo muda na vida dele, né? O apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, que você conhece, você já ouviu falar, ele certa vez escreveu: eu sei o que é viver na escassez, eu sei o que é viver na abundância, eu sei o que é viver na luta, na provação, mas eu também sei viver na vitória. Então ele é um homem experimentado, um homem que tem uma bagagem, né, teológica, uma bagagem de experiências com Cristo. Então ele escreve essa carta aos romanos e começa dizendo itekevo, que significa rogo-vos, né? Itekevo é no grego, onde a Bíblia foi escrita originalmente, o Novo Testamento. Então ele diz itekevo, né? O que significa a palavra rogar, que traduzir significa rogar? Significa implorar, significa pedir com força, com ímpeto. O que nós podemos aprender? Que o apóstolo Paulo, ele está pedindo, implorando aos irmãos lá em Roma o seguinte. Mas por que ele implora? É porque simplesmente dentro do apóstolo Paulo parece que já virou uma chave aqui na sua mente. No apóstolo Paulo, ele passou a ter um entendimento muito completo do que é servir a Deus, do que é prosperidade. Dentro do apóstolo Paulo, ele passou a entender o que é viver uma vida próspera. E aí ele diz: meus irmãos, eu imploro a vocês que vocês aprendam isso que eu vou falar. Eu imploro, eu quero que vocês fixem na sua mente, no seu coração, isso que eu vou falar. Então ele entendeu e ele quer passar aos irmãos em Roma. E agora nesse momento eu quero trazer aos irmãos que estão assistindo esse vídeo isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Isso precisa mudar a sua vida. Isso precisa mudar o teu entendimento do que é viver e do que é servir a Deus, do que é ter uma vida próspera. E ele diz assim: eu rogo-vos, itekevo, eu imploro a vocês. E aí eu vou começar por baixo, finalzinho do versículo, que você viva um culto racional, que você cultue a Deus de forma racional. Aí você me pergunta: mas, irmão Baraúna, o que é cultuar a Deus de forma racional? Aqui ele vai responder. Ele roga, ele implora em nome de Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus. Agora ele vai explicar que nós possamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas o que é apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo? É o seguinte: é porque antigamente, né, os judeus eles sacrificavam os animais mortos, um sacrifício que era feito através de animais. Eles matavam os animaizinhos que eram
puros, eles eram perfeitos, eles não tinham mancha, eles não tinham nenhum osso quebrado, eles eram perfeitos. Então eles matavam esses animais como oferta em sacrifício a Deus pela expiação do seu pecado. Mas o apóstolo Paulo está querendo trazer uma outra realidade aqui para nós. Ele compara este sacrifício, que era feito antigamente, mas ele está dizendo assim: olha, que você possa oferecer o seu corpo em sacrifício vivo. Não é mais um sacrifício morto, mas pelo contrário, é um sacrifício vivo. E como é oferecer o sacrifício vivo? É você viver a sua vida no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, um sacrifício vivo. Ao invés de você pecar, de você agir de forma errada com seu próximo, com seu líder, com seu liderado, você diz assim: não, eu não vou agir dessa forma, mas neste momento eu não vou, é algo que eu costumo muito dizer, eu não vou fazer aquilo que eu quero, mas eu vou fazer aquilo que eu devo. Então nesse momento, quando você deixa de fazer aquilo que você quer, que nem sempre é agradável, que nem sempre é prejudicial a você e ao teu próximo, mas você faz aquilo que você deve, neste momento você está oferecendo um sacrifício vivo a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim: tu quer viver prosperidade? Então ofereça o seu corpo em sacrifício vivo. Não haja conforme você quer. Não, eu sei que é difícil às vezes na luta, num desentendimento, às vezes é difícil você agir conforme você deve, às vezes você age conforme você quer, mas o apóstolo Paulo está querendo dizer: se esforce, ofereça, pratique um culto inteligente, um culto sábio, um culto baseado na razão, no uso da razão. Não haja pela emoção, porque muitas vezes a emoção ela vai te levar a lugares. A Bíblia já dizia que o nosso coração é enganoso, O nosso sentimento, ele pode nos levar ao engano. É muito profundo, mas eu não quero me demorar muito neste texto. Ofereça o seu corpo em sacrifício vivo, em sacrifício santo. O que é viver em santidade? Santidade é viver separado, é você procurar viver uma vida agradável a Deus. Separado no sentido de dizer assim: olha, todo mundo faz isso, não, mas eu vou me separar, eu vou me abster de livre e espontânea vontade, e vou me abster para que eu possa oferecer um sacrifício, um culto racional a Deus, separado, santo, porque um dia Jesus Cristo vai voltar e nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. E nós precisamos viver de forma agradável a Deus. E tudo isso, todos esses três requisitos, viver de forma agradável, viver como Deus se agrada. É como se Deus estivesse olhando para você neste exato momento e estivesse dizendo assim: meu filho, eu estou agradando de você. E meu filho, eu estou feliz com tuas atitudes. Meu filho, minha filha, eu estou feliz da forma como você está agindo, mesmo em oculto, em meio à dificuldade, em meio aos problemas da vida, em meio a uma vida realmente cheia de pecados, mas eu vejo o teu sacrifício, eu vejo como você está se esforçando, e isso está chegando ao trono da graça, está sendo agradável a mim. O apóstolo Paulo está dizendo: quer viver uma vida, prestar um culto racional? É dessa forma. Só que ele continua no versículo 12, brevemente eu quero finalizar, e diz assim: e versículo 2 desse mesmo texto diz: e não vos conformeis com este mundo, não conformeis com este século. Mas, olha só, isso confirma o que o versículo 1 quando Paulo implora que os irmãos passem a entender dessa forma. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você quer ter uma vida próspera diante de Deus? Você quer ter uma vida próspera no seu trabalho, na sua casa? Você quer ser um homem, um líder abençoado na sua igreja, na sua congregação? Quer ser um líder, um sacerdote, uma sacerdotisa, uma mulher sábia? Nós precisamos transformar a nossa mente em Cristo Jesus. Feito tudo isso, o que vai acontecer com você? Para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer viver uma vida de prosperidade ainda nesse ano de 2024, uma vida próspera, e que nem sempre ter uma conta bancária, não, mas você se dá o luxo de certas coisas, viver uma vida agradável, viver uma vida que o Senhor possa
se agradar aos teus pares, se agrada de você, a tua família se agrada de você, do teu proceder. Então, você precisa experimentar. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo ele traz duas escolas da filosofia, a escola empírica e a escola racionalista, né? A escola que usa a razão, nós precisamos utilizar a nossa razão para agradar a Deus, para viver uma vida santa e agradável, oferecendo culto racional. Mas não basta pensar e raciocinar tudo isso, mas também nós precisamos experimentar. A escola empirista, nós precisamos experimentar qual é a boa, perfeita e vontade de Deus. Deus te abençoe, que nós possamos ter uma vida abençoada, uma vida experimentada, modificada na presença do Senhor Jesus Cristo, porque modificando a nossa mente, nós vamos modificar as nossas atitudes. Modificando a nossa mente nós vamos transformar em hábitos, e transformando em hábitos, nós vamos mudar automaticamente as nossas atitudes para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.